Irmãos, boa noite. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe os irmãos que estão assistindo nas redes. Que Deus abençoe cada um. Que nos dê sabedoria para falar a palavra de Deus, para conduzir esse alimento espiritual. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, e versículo 24, 25, 26 e 27. Leiamos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Senhor Deus, que abençoa essa tua igreja, abençoa cada um que está ouvindo essa pregação, Senhor Deus, e a todos os irmãos de Bauru, de Três Lagoas, de Sul de Minas, Senhor Deus, de Ourinhos, de São Paulo, Senhor Deus, Osasco, por todas as igrejas, Senhor Deus, ordem e fé que tu possa ajudar, Senhor Deus, e trabalhar no coração de todos eles, dos pastores, das diretorias, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor Deus. Também te peço pelo irmão Márcio, está viajando, esteja com ele, onde estiver nesse momento, Senhor Deus, que a tua palavra também esteja trabalhando na tua obra, Senhor Deus. Abençoa toda a direção da família do teu servo, nosso irmão Márcio, e toda a família aqui da tua casa, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, e essa é a oração que te faço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos e amigos que aqui estão assim presentes, e a palavra de Deus nos diz para nós: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, essa conversa que Jesus fez em particular com seus discípulos é também para nós também hoje, nesse culto que nós estamos aqui falando da palavra de Deus, amém? Que cada um possa ter a responsabilidade de pegar a sua cruz e seguir ao Senhor, amém? Que Deus nos dê essa sabedoria para que nós possamos renunciar ao mundo, renunciar ao eu, o nosso eu, e assim buscar o nosso grandioso Deus de verdade, amém? Porque aqui está dizendo que nós possamos renunciar, fazer a renúncia do eu de cada um que nós temos em nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui eu creio que é uma renúncia de cada um. Não é obrigatório
você seguir ao Senhor. Mas se nós seguir ao Senhor, nós vamos viver eternamente com o nosso grandioso Deus na eternidade com o Senhor. Amém? Então isso que o Senhor quer que cada um, que nós possamos renunciar o nosso eu, para que Deus possa nos trabalhar nos nossos corações de cada um de nós. Nós precisamos tomar uma atitude quando nós renunciamos ao nosso Deus. E isso que Deus quer, que nós tomamos uma atitude real, verdadeira, consciente, para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, aonde que nós passarmos, nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, igual o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos servos do nosso Deus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, para que Deus possa nos abençoar. Amém? No livro de Mateus, capítulo 10, e ele diz novamente para cada um de nós: quem que não toma a sua cruz e não siga após mim, não é digno de mim. Então nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, se nós não tomar a cruz do Senhor após Ele, que o Senhor veio e morreu por nós, e quem não tomar a sua cruz e não seguir ao Senhor, não é digno do nosso Deus. Amém? Então nós precisamos de ter uma real conversão do nosso Deus. Amém? Ter essa convicção em nossos corações, para que nós possamos agradar o nosso Criador, né? E Ele está dizendo para nós aqui, dentro da palavra de Deus: e quem não tomar a sua cruz e não a seguir após mim, não é digno de mim. Então a palavra de Deus não está nos explicando aqui claramente o que o Senhor quer de cada um de nós, que todos tenhamos essa atitude, essa responsabilidade de cada um, e não ficar preocupado com as coisas mundanas do mundo. Não olhar para o mundo, mas sim pelas coisas espirituais. Se nós ficar preocupados com as coisas do mundo, nós não vamos receber as bênçãos de Deus como é devido. Amém? Mas se nós ficar preocupados com as coisas espirituais, o Senhor vai nos ajudar cada dia mais. Vamos ver? Segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e 19, e a palavra de Deus nos diz: se alguém se esperar em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperar em Cristo só nessa vida, então nós precisamos ficar preocupados pela a nossa vida futura. Amém, meus irmãos? O principal nosso é com as coisas espirituais. E Ele está dizendo para nós: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então não vai surgir efeito nenhum de nós ficar preocupados só com essas coisas materiais aqui, mas sim com as coisas espirituais. E no versículo
25, o 26, do Mateus 16, diz para todos nós: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós ficar preocupados com as coisas materiais e nós perder a alma, o homem perder a sua alma? Então nós devemos de preocupar sim com as coisas materiais, espirituais, e não com as coisas materiais, não é mesmo? E continua: pois aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Todo homem não consegue comprar a vida eterna. O nosso Senhor nos dá de graça, amém? O nosso Senhor nos gracia de graça a vida eterna para cada um de nós. É só nós obedecer ao nosso Criador, fazer a sua vontade e não a nossa, né? Não ficar preocupado com o nosso eu, mas sim com deixar o eu e focar mais nas coisas espirituais de cada um de nós, porque são bênçãos, né? Quando nós entregamos os nossos caminhos ao nosso Deus, Deus vai nos agraciar com a nossa vida eterna para cada um de nós. Amém, meus irmãos? E aqui fala desse assunto, o que fala sobre esse assunto dentro da palavra de Deus, que a maior parte do ser humano está mais preocupado com as coisas materiais do que as coisas espirituais. O ser humano está mais preocupado com as coisas materiais, com a correria do dia a dia. Se nós não pararmos, nós não conseguimos nem vir à igreja. Se nós não pararmos em raciocinar, que nós ficamos tanto enfocados com as coisas materiais que o mundo nos envolve. E é tanto serviço que aparece para nós, né? E nós não podemos abraçar todos eles. Nós precisamos de analisar o que é melhor para nós, né? Se nós conseguimos, né, avaliar essas coisas que nós temos dentro do nosso parecer, nas nossas atividades, na nossa vida profissionais, não é mesmo? Eu creio que tem função que nós devemos de refletir com as funções, né, que nós precisamos, que alguns almejam ter, né? E tem funções que nos tira todo a nossa, vamos dizer assim, a nossa força, não é mesmo? Acaba com toda a nossa força, não é mesmo? Mas se nós devemos de focar mais nas coisas espirituais, é porque são bênção do Senhor. Deus dá a cada um. Se nós focamos no Senhor, Deus vai dar aquilo que nós necessitamos. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas serão acrescentadas. As coisas, as espirituais, precisam de ter uma disciplina coerente,
Quando nós buscamos as coisas espirituais, nós precisamos ter uma disciplina coerente nas nossas vidas. Nós precisamos saber lidar com as situações para nós agradar ao nosso Deus. Amém? Nós precisamos ter uma disciplina coerente para agradar ao nosso Deus. Como? A fé das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Mateus 11:1. Então, tudo aquilo que nós vemos, né, que nós imaginamos, a fé é uma coisa que se espera e a prova das coisas que você não se vê. Então, tudo aquilo que nós almejamos, que nós vemos, né, que nós queremos, nós precisamos ter muito aonde que está o nosso foco. Com as coisas espirituais, não com as coisas do mundo, não é mesmo? Buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Lucas 12:31. Buscai antes o reino de Deus e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é promessa de Deus. Então, todos os versículos que nosso irmão Nilson está lendo aqui, é porque é promessa de Deus. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Todas as coisas que nós buscamos, mas primeiro é o reino de Deus. Nós não podemos ficar ansiosos. Será que vai dar certo? Primeiro o reino de Deus. Depois o Senhor vai nos acrescentar. E ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Amém? É promessa de Deus. Amém? Não é a promessa de Deus? E por que nós ficamos tão preocupados com essas coisas materiais aqui deste mundo, que nós envolvemos mais com as coisas materiais e não buscamos mais as espirituais? E nós não vamos, nenhum de nós vamos levar nada. Como nós viemos, nós vamos voltar. Você imaginou quando você chegou ao mundo, como eu cheguei ao mundo? A única coisa que a nossa mãe deu foi um tapa na nossa, para nós chorar, né? Um tapinha para nós chorar de carícia. Certo, irmãos Maia? Chorou. Então ele está bem. Minha irmã Simone, ele está excelente. E assim a nossa vida, irmãos. Por que essa preocupação que nós temos com tantas as coisas que nós queremos ganhar? Muito cuidado com essas coisas mundanas, como as vestimentas, principalmente das mulheres, das meninas, dos homens. Então as irmãs, eu coloquei aqui as irmãs mais maduras, as irmãs mais que tenham mais sabedoria, que cuida de cada família, tem as irmãs responsáveis que cuida dessas coisas sobre a veste, sobre as coisas que devem de ser, para que as famílias vestem bem, né? E tem
esse vestimento completo, tanto na vida, o vestimento, o falar, o vocabulário. Irmãos, nós devemos ser, o crente deve ser completo, né? Deve ser completo, para que nós possamos agradar ao nosso Deus. Amém? Agradar ao nosso Criador. Ter cuidado de falar de palavras agradáveis. No livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 2. E não sede conformado com esse mundo, mas sim transformai-vos pela vocação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É nós que temos que transformar o mundo, amém? Para que Deus assim nos agrada no nosso comportamento, que nós estamos vivendo, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. E não conformeis com esse mundo, né? Com a roupa desse mundo, né? Com as vestes desse mundo, com as coisas que não são agradáveis, mas sim transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Essa que é a vontade de Deus, para que nós possamos transformar, não é mesmo? A nossa vida, os nossos vestimentos de veste, né? Tudo nós devemos de agradar ao nosso Deus. Então nós temos que ter atitude mesmo como servo do Senhor, para que Deus possa nos abençoar. No livro de Efésios, em capítulo 5, em versículo 10, 15 e 16, diz assim para todos nós: aprovando o que é aguardado são o Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então nós devemos que aprovar o que é agradável ao nosso Deus. Amém? Então tudo que é agradável para o Senhor, nós devemos de aprovar e de usar. Amém? E o 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, vede prudentemente como andais. Se nós somos servos do Senhor, se o Espírito Santo está dentro de nós, como que nós devemos de andar? Fazendo a vontade de Deus, para que Deus se alegra, dá um sorriso para nós. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas sim como sábios. Porque nós não podemos falar que nós não sabíamos, porque todo dia a palavra de Deus está nos dizendo qual que é a vontade de Deus para nós executar. Amém? Todos os cultos estão dizendo, a palavra de Deus está dizendo para nós. Os pregadores aqui estão transferindo a palavra de Deus para nossos ouvidos. Então cada um aqui é responsável por isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. O 16, redimindo o tempo,
porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Então nós precisamos ter sabedoria para andar nesses dias maus. Não é mesmo? Mesmo que os dias são maus, difíceis, mas nós temos sabedoria para saber andar nesses dias. Amém, meus irmãos? Nós vamos agradecer ao nosso Deus por tudo isso. No que está acontecendo nesses dias terríveis e cruéis. Mas o Senhor está nos ajudando para nós atravessar esses dias maus. Está nos dando saúde, está nos dando paz. Está nos confortando os nossos corações. Está nos aliviando. Para que cada um de nós tenha essa alegria dentro do coração para agradecer ao nosso Deus. Amém? Por isso não sejais insensato. Por isso não devemos ser insensatos. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor em sua vida, em nossas vidas, em minha vida. Se agradar, grato ao Senhor. Porque graças a Deus, tudo que está acontecendo no mundo, essa igreja, o Senhor tem nos ajudado e tem nos confortado e tem nos livrado do mal. Amém? Tem nos livrado do mal. E estamos sendo agraciados pela misericórdia de Deus. Amém? Porque Deus é maravilhoso conosco. Deus é maravilhoso conosco. Mesmo que nós temos fraqueza, que nós possamos falar, igual a pregação do nosso irmão, nosso querido irmão Renan, Deus tem nos esquecido de nós, mas não, Ele está todos os dias nos vigiando, amém? É que nós queremos as coisas tão rápido, que nós acabamos de orar, nós já queremos que Deus quer, nós queremos que Deus faça por nós. Mas é o tempo de Deus. Deus sabe qual que é melhor para nós. Amém? Então nós devemos esperar o que Deus quer de cada um de nós. Esperar no Senhor. Para assim que Deus possa nos ajudar. Então, meus irmãos, irmãos e amigos que aqui estão, precisamos ter um só pensamento. E os que estão preocupados com as coisas mundanas, com os pensamentos mundanos, isso não é bom para nós. Não é mesmo? Os nossos pensamentos têm que ter voltado para o Senhor, para as coisas boas espirituais, para que Deus possa assim nos ajudar e nos confortar os nossos corações. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, 3 e 4, diz assim no 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então devemos de pensar nas coisas do céu, onde está o nosso Criador, nas coisas espirituais. Pensai nas coisas que são de cima, onde está o Senhor, e não nas coisas que são da terra. O 3, porque já estáis mortos, e as vossas vidas está escondida com Cristo em Deus. Olha a nossa responsabilidade de cada um. Porque já estáis mortos, nós estamos mortos para esse mundo. Nós não envolvemos
com esse mundo, as coisas do mundo. E a nossa vida está escondida com Cristo. A nossa vida. Por que nós ficamos tão preocupados com as coisas do mundo? A nossa vida está escondida com o nosso Senhor Jesus Cristo em Deus. O 4. Quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em sua glória. Quando o Senhor se manifestar, nós vamos manifestar com Ele na sua glória, na glória do Senhor. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então vamos pensar nas coisas espirituais para nós encontrar com o nosso Deus. E a palavra de Deus está dizendo para nós vamos encontrar com o Senhor. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em sua glória. Todos nós estaremos com o Senhor, amém? Na glória do Senhor. Que coisa maravilhosa obedecer ao nosso Criador, ao nosso Deus, para que Deus assim nos alimenta em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa para nós, irmãos. Nós vamos assim finalizar no livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 16, 15, 16 e 17. Então está dizendo novamente para nós. E não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo há, nem o que há no mundo. Nós não podemos ficar preocupados com essas coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está em nós, não está no homem que ama o mundo. A palavra de Deus nos está esclarecendo para todos nós. O irmão Nilson disse no início, saiba lidar com as situações da sua profissão, da sua vida. Não peça coisa muito que você não possa fazer. Não peça coisa altíssima que você não pode resolver na sua vida. Se perde com isso. Mas pede um emprego para o Senhor que você possa vir ouvir a palavra de Deus, que é o mais essencial da sua vida. Amém? A palavra que você vai ouvir do nosso Deus, que você vai encontrar com Ele, e a palavra de nos diz já aqui. Essa é a palavra essencial que você deve de ouvir e deve de buscar ao Senhor. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo o que você vê no mundo aí, não é coisa do nosso Deus, é coisa da carne. Se nós ficarmos preocupados com essas coisas, não é do Senhor. Porque tudo o que há no mundo, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus
vai permanecer para sempre com o nosso Deus na sua glória. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus, que não preocupa com as coisas materiais. Sim, você deve correr para ganhar seu pão de cada dia, mas tenha sabedoria nisso. Não se envolva com isso. Não se envolva, mas tenha sabedoria de saber ganhar o pão de cada dia na sua vida, em nossas vidas, em nossas profissões. Amém? Que Deus nos ajude, que nos dê essa sabedoria. Escuta, ó, diz a palavra de Deus, escuta o que diz a palavra de Deus para aquele que não são, para aqueles que são infiéis. Irmãos, olha o que é aquele que não são infiéis, irmãos, a palavra de Deus. Para aqueles que não são infiéis, olha o que a palavra nos diz. Vamos ouvir? O que a palavra nos vai nos dizer? Nós ficamos preocupados com essas coisas, né? Isso é muito perigoso para todos nós. Aqueles que não preocupam, ficam preocupados. No livro de Tiago, capítulo 4, e versículo 4. E diz assim: classifica cada um sobre esse assunto que o irmão Nilson está dizendo. Adúlteros e adúlteras. Chama de adultos e de adúlteras. Os casais sabem que quando alguém trai o esposo, ou a esposa trai o esposo, são classificados dessa forma: adúlteros. Se você não fazer a vontade de Deus também, não dá importância, você é um deles, adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você ama tanto o mundo assim, você faz parte desse contexto, né? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Certo, meus irmãos? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, isso é muito forte para nós. É muito forte para nós. Então, nós não devemos de amar o mundo, mas sim o nosso Deus, amém? Sim o nosso Criador, para que nós possamos ter os bens espirituais que nosso Deus nos dá. O Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós, de cada um de nós. É por isso que precisamos de buscar mais as coisas espirituais de Deus. Quando nós buscamos as coisas mais espirituais de Deus, Deus está contente conosco, porque nós estamos buscando as coisas do nosso Deus, para que o Senhor nos consagra verdadeiramente com o seu Espírito Santo. Aí o que nós pedimos ao nosso Senhor vai nos conceder. Amém? E que Deus abençoe toda a direção dessa igreja. Que Deus abençoe todos os irmãos, para que o Espírito Santo de Deus nos toque em nossos corações para nós fazer a vontade de Deus e não do mundo. Amém? Boa noite a todos. Uma boa semana. E que Deus abençoe a todos que ouviu essa mensagem. Obrigado a todos.